Fala, camaradas. Hoje eu queria trazer três assuntos. Por que o STF não prendeu o Bolsonaro preventivamente por conta de sua estadia na Embaixada da Hungria? 2. Bolsonaro se explicou sobre a sua estadia na Embaixada e deu uma desculpa esfarrapada e ridícula. E 3. A Polícia Federal já tem época e data para a prisão do inelegível. Vamos falar sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo ou deixar o like para dar aquela força se você curtiu. Vamos lá, os aliados do Bolsonaro achavam que ele iria ser preso na época em que ele ficou 2 dias na Embaixada da Hungria. Os aliados é que estavam no ouvido do inelegível falando, cuidado, pode ser agora, você pode ser preso. Eles estavam alertando o Bolsonaro. Mas os advogados do inelegível, a defesa dele, tem uma convicção, ou até uma informação muito parecida com a da maioria, de que não há uma disposição do Supremo Tribunal Federal, do STF, de prender o Bolsonaro antes do trânsito em julgado, do processo que ele responde. Esse é o clima, esse é o espírito interno do STF. Mas é claro que não descartamos a possibilidade do Alexandre de Moraes decretar a sua prisão a qualquer momento, mas isso é muito mais improvável. Ou seja, tudo indica que ele só será preso depois de ser julgado e condenado, depois do trânsito em julgado. Essa decisão é individualista do Alexandre de Moraes, só que quando falamos dos ministros do STF, da maioria ou de uma ala do STF, que acha que uma sentença antes da condenação deve ser evitada a qualquer custo, a não ser que ele faça coisas extremas. Só que a tentativa dele de buscar asilo na embaixada, na minha opinião, foi extremo, né? Foi radical. Bom, e ainda o Alexandre de Moraes pode determinar algumas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica para que o Bolsonaro, que o inelegível, fique ao alcance da lei. Olha, eu vou ser sincero a vocês, se o inelegível não foi preso preventivamente na tentativa de fuga na embaixada agora, eu acredito que ele não será preso antes do trânsito em julgado. Não importa se ele fará algo extremo ou não, se ele vai tentar obstruir a justiça ou não, eu acho que não vai acontecer a prisão dele. E o curioso e engraçado é que os bolsonaristas acreditam que ele não fugiu, que ele não fugiu para não ser preso desse episódio da Embaixada da Hungria. Eles acham que ele foi lá para discutir política interna, política externa, política da Hungria. Isso não cola, sabe? Isso não cola mais, porque ele nem é presidente mais. Ele nem é presidente para isso. Eles acham que o inelegível foi lá fazer uma visita ao amigo, embaixador, e dormir de conchinha com ele. Pô, fala sério, não é possível isso. Então isso não cola. Na verdade, o embaixador nem era amigo do inelegível. E muito menos o inelegível marcou uma visita na embaixada, porque tiveram que improvisar tudo de última hora, como a gente viu nas filmagens. A roupa de cama, travesseiro, cafeteira elétrica, tudo de última hora. E nem existe esse negócio de se hospedar em embaixada ou marcar visita para a embaixada. Não existe isso. Embaixada não é hotel. Simplesmente isso. Eu estou pensando em passar umas 2 semanas na embaixada do Líbano, por exemplo. Não, cara, não existe isso. Então foi ridículo essa grande mídia defendendo o Bolsonaro, dizendo que ele só estava lá na embaixada se hospedando. Olha só, o correto da manchete seria inelegível, Bolsonaro estava na tentativa de evitar a prisão, uma fuga.
Então, o STF ele está vendo isso não como um crime, mas sim uma provocação do inelegível. O Xandão, o Alexandre de Moraes, deu 24 horas, já passou as outras 24 horas, para o Bolsonaro se explicar. E ele já se explicou, deu uma desculpa esfarrapada, vamos falar sobre isso mais à frente aqui no vídeo. Muitos dizem que não há clima para prender o inelegível. Agora, tem que ter clima para isso? Quando é que vai ter clima? O medo é que, se prender agora, o medo é que ele saia logo da cadeia, ficando nem 2 dias. E isso ainda dá margem para o inelegível pagar de coitado, de perseguido. Agora, além da Globo defender o inelegível, o Gabeira ainda defendeu o ex-presidente. Diz o Gabeira, entre aspas, Bolsonaro passava por um momento difícil. Ele foi lá para se defender. É o direito da pessoa, não importa a sua orientação política. Que lindo, Gabeira. É quase poético. Agora, vale ressaltar que o Gabeira já tinha subestimado o perigo que o inelegível representava antes de 2018, só para lembrar. E ele se arrependeu disso hoje. Então o Gabeira podemos dizer que é um tonto, é um pastel, porque o inelegível fascista já dava muitos sinais de que era o que era naquela época, muitos anos de se tornar elegível, né, presidente. E aí uma outra matéria da G1, né, diz o seguinte: Bolsonaro diz a Alexandre de Moraes que é ilógico sugerir que hospedagem na Embaixada da Hungria era tentativa de fuga ou pedido de asilo. Não, imagina, né? Foi lá para dormir de conchinha com o embaixador da Hungria, né? Não é possível, cara. Moraes, relator da investigação, deu 48 horas para que o presidente pudesse se explicar. No ofício, os advogados dizem que Bolsonaro tem amizade com as autoridades húngaras e foi para a embaixada tratar de temas políticos. Essa foi a desculpa do Bolsonaro. E aqui uma outra notícia da revista Fórum diz o seguinte: Polícia Federal já tem data para indiciar e prender Bolsonaro e possivelmente pedir a sua prisão. Bom, quem está dizendo isso é a Polícia Federal. Segundo o relato de investigadores da Polícia Federal a jornalistas, né, de várias imprensas, as investigações devem ser finalizadas até julho deste ano. E após a sua conclusão, a corporação deve oferecer ao STF um indiciamento de prisão, né, um indiciamento do ex-presidente e, eventualmente, pedir a sua prisão. Então, até a corporação mandar isso para o STF julgar, e, enfim, aquela novela toda, isso aí vai demorar um tempinho. Eu não acredito que logo em julho, rapidamente, do nada, ele vai ser condenado e preso, né? Enfim, essa é a minha opinião. Porque demora para marcar, né? Não é que tudo acontece no mesmo dia. E vocês, o que vocês acham dessa parada? Escrevam aí nos comentários. Eu sou o Scud. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Tamo junto na luta. Valeu, falou.